Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Levanta, mestre, já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica paz em mim, deixa a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu, pra lavar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Amém. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Ageu. Ageu está um pouquinho para frente da metade da Bíblia, um pouco antes de Zacarias. Se encontrar o livro de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento, voltando um pouquinho para trás, está Ageu, um livro muito pequenininho. Se você for muito rápido, você passa dele. Então tem que ir devagarinho, virando ali página por página, até você encontrar o Ageu, né? Quem daí já encontrou o Ageu, que está com essa Bíblia? Qual é o número da sua página? Qual? 620 é o número da página, tá? Para ficar mais fácil para você. Ele vem antes de Zacarias. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1. E aqui diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo... Vamos parar por aqui. Esse primeiro texto é para nós estudarmos e nos situarmos.
E eu quero colocar você situado, antes da gente continuar lendo os outros textos que estão aí pela frente, os outros versos. Deus tem um sonho. Qual será o sonho de Deus para a humanidade? O sonho de Deus para a humanidade é salvar. Deus deseja salvar. Deus não criou esse mundo para ser como é. Deus não criou um mundo injusto, Deus não criou um mundo de pecado, e Deus não criou o pecado também. Deus criou um mundo perfeito, totalmente diferente disso que a gente vê. Deus não criou o mundo para criancinhas serem abusadas sexualmente, nem para marido separar de mulher. Deus não criou esse mundo para ter guerra, para ter fome, para ter injustiça social. Deus criou esse mundo perfeito. Ele criou o mundo perfeito, mas como o pecado entrou no mundo, Deus deseja agora salvar. A coisa que Deus mais deseja é salvar. O universo inteiro parou. Deus parou o seu plano de criação, de expansão do universo. Deus parou no dia em que o pecado entrou nesse mundo, e tudo no mundo está parado, esperando que Deus resolva. Olha, por que Deus não resolveu ainda? Porque se Deus tivesse resolvido há 100 anos atrás, você e eu não estaríamos aqui para poder nos salvar. E Deus viu, Ele previu, Ele sonhou que podia nos salvar também, porque Deus sabia que se o mundo existisse até hoje, teria no dia de hoje gente interessada em ouvir a sua palavra, a sua voz, a ponto de ir a uma igreja, a ponto de ligar a sua televisão e parar num canal onde tem alguém pregando ou falando da palavra de Deus. Então Deus deixou o mundo ir, e Ele vai deixar ainda enquanto existir um ser humano interessado em ouvir a voz de Deus, em que Ele fale e ensine e salve. Mas Deus deseja salvar a quantos nesse mundo? Quantas pessoas Deus deseja salvar? Você sabe quantos? Não. Tem um verso na Bíblia que fala, como eu digo, eu não posso responder para você. Quem tem que responder sempre é a palavra de Deus. E esse verso da Bíblia é João 3,16. Talvez o verso mais conhecido da Bíblia, o trecho mais conhecido. Ali diz assim: porque Deus amou quem? O mundo. A quantos Deus amou? O mundo, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, e Deus deseja que todo mundo tenha a vida eterna. Esse é o desejo de Deus. Esse é o sonho de Deus. Ou seja, o sonho de Deus não é salvar alguns, não é salvar alguns privilegiados que pertencem a essa ou aquela religião, que tem essa ou aquela placa de igreja. O sonho de Deus é salvar o mundo. Mas esse mesmo verso que a gente acabou de dizer, ele tem um segredo ali, porque o Senhor Deus diz como se salvar. Porque Deus amou o mundo, Ele amou todo mundo, e Ele deseja dar vida eterna para todo mundo. Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a vida eterna, ela está disponível para todo mundo, porém o único caminho para ganhar a vida eterna é crer no Filho de Deus que veio e morreu. Ou seja, só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus. O Senhor Jesus é o caminho. Ou seja, a salvação, ela é de graça, ela é totalmente de graça, mas ela custa tudo que você tem. Estou certo ou estou errado? Ela é de graça, não custa nada, mas ela custa o seu coração, e o coração é tudo que você tem, é a vida. O plano de Deus, o sonho de Deus para salvar o mundo, dependeu de alguém que levasse isso. Por isso Deus chamou Israel. Israel é chamado na Bíblia de o povo escolhido de Deus. Não é uma honra tremenda ser chamado de o povo escolhido de Deus, mas é o povo escolhido para quê? Não dá a impressão que Deus tem uma certa preferência. Deus olhou e escolheu Israel. Israel é o povo escolhido. Tadinho dos outros povos, só Israel. Primeiro, Deus escolheu Abraão porque Abraão primeiro escolheu a Deus. Abraão era um homem de fé. Abraão vivia num mundo onde as pessoas eram idólatras, mas ele era fiel a Deus e ele seguia a Deus. E Deus disse: eu posso contar com esse homem, porque esse homem é um homem de fé, ele acredita em mim, deposita a confiança dele em mim, então eu posso contar com ele. E eu vou escolher Abraão para que a família dele me pregue, ou pregue a respeito de mim. Ou seja, é o povo escolhido de Deus para quê? Para falar de Deus. É o povo escolhido para servir aos outros povos. Israel era o povo escolhido para viver o Evangelho de verdade, porque o Evangelho só tem poder quando ele é vivido de verdade.
Ou será que você nunca teve um vizinho na sua vida que ia para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e punha o terninho, e vez ou outra você escutava da sua casa ele xingando a mulher dele, e você dizia: eu nunca quero ser da igreja desse camarada, porque quando eu não consigo viver aquilo no que eu acredito, como alguém vai escutar o que eu falo? Porque o que eu sou fala muito mais alto do que eu falo. Por isso o lugar mais difícil de ser pastor na minha vida, onde eu já fui pastor, e eu já andei esse Brasil afora, eu já morei no Rio de Janeiro, morei em Nova Friburgo, morei em São Carlos, morei em Goiânia, morei em Brasília. De todos esses lugares, o lugar mais difícil onde eu já fui pastor é a minha casa. Minha casa é o lugar mais difícil de ser pastor, porque lá ninguém me chama de pastor Fernando. Lá eu sou o pai. Pai, amor. E lá eu não tenho como esconder quem eu sou. E se eu estou pregando aqui, minha mulher está sentada ali, os meus filhos, e eu estiver falando alguma coisa, olhar nos olhos deles, e de repente eles pensarem: fala isso aí na frente dessas câmeras todas, mas vai ver lá em casa quem ele é. Como é que eu posso pregar? O lugar mais difícil de ser cristão é dentro de casa. Ali as pessoas sabem exatamente quem você é. E o sonho de Deus foi assim: por que eu vou escolher uma nação, um povo, para eles viverem? E tem mais, na minha palavra eu vou ensinar para eles, e quando eles estudarem a minha palavra e abrirem a minha palavra, eles vão descobrir que ali eu estou ensinando o meu povo a ter saúde. Deus deu leis de saúde na sua palavra. Eu vou ensinar para eles como ter famílias mais estáveis, e eles vão ter um relacionamento melhor entre marido e esposa, entre pais e filhos. Eu vou ensinar para eles como administrar o lar, como administrar o país, e eles vão ter um país mais próspero, mais justo, porque eu vou ensinar, vou dar para eles leis, eu vou dar para eles sabedoria, porque eles vão saber da minha palavra, eles vão beber direto da fonte, e eles vão ter o contato direto comigo. Quanto mais eles forem fiéis a mim e vierem ao meu templo, à minha casa, quanto mais tempo eles gastarem comigo, eles vão ser tudo isso aí. Aí vai acontecer uma coisa maravilhosa, porque as outras nações vão assistir isso aí, as outras nações vão ver como eles são, vão ver como o que acontece com eles, e aí eles vão ter curiosidade de saber, e eles vão perguntar para o meu povo: mas o que acontece com vocês? Como vocês são assim? Então Deus deu o templo, e o templo foi construído por Salomão, e aquele templo era um templo de glória. Deus estava presente naquele templo. O templo tinha ouro, tinha prata, tinha um monte de materiais tremendos, pedras preciosas, tinha esculturas tremendas, obras de artífices, mas a glória mais maravilhosa que havia naquele templo não era o ouro, não era a prata. O que havia de mais precioso era a presença de Deus naquele templo. Esse lugar aqui é só paredes e bancos, nada mais. A glória dele só existe quando você está dentro, e Deus está aqui para encontrar com você e comigo. Não existe nenhuma glória nele se não for assim. Quando o Senhor está em seu santo templo, ele se manifesta, e aí você tem que estar aqui. Por isso não adianta Deus se manifestar aqui se você não estiver aqui. Não adianta Deus querer se manifestar na sua vida se você não quiser a manifestação de Deus, se você não estiver presente, se você não investir tempo nisso. E Deus se manifestava no seu santo templo. Por isso Deus tinha aquela troca com aquele povo, Deus interagia com aquele povo. Esse era o auge do reino de Israel. Salomão construiu um templo tremendo, maravilhoso. Com tudo aquilo, aquele povo abandonou a Deus. Coisa tremenda. Nós somos ingratos demais. Quantas coisas Deus faz na sua vida, quantas vezes Ele já agiu na sua vida, quantas coisas maravilhosas no passado, no presente, você sabe que no futuro também, mas a gente esquece disso. E eles abandonaram a Deus, eles deram ouvido a filosofias. Eu fico pensando, e vocês me desculpem, porque eu procuro falar as coisas com sinceridade, com amor no coração, mas às vezes eu sou invadido por uma crise de sarcasmo. Às vezes, e você vê que às vezes tem algumas coisas que eu pergunto e eu não gosto de sarcasmo, porque eu acho que ele é falsidade, mas não tem outro jeito para a gente ensinar
com uma contraposição, ou de uma maneira diferente. Mas eu olho uma revista e vejo assim: aprenda o dia em que inventaram Deus, ou Deus, o seu melhor amigo imaginário. Quando eu vejo um livro assim, e eu penso assim, vamos ler o nome desse autor desse artigo, o nome desse autor desse livro. Quem foi que está escrevendo isso? Papel aceita tudo. Ele se acha mais sábio do que Deus. Aliás, ele se acha mais sábio do que a maioria do povo no mundo, porque o ser humano tem uma necessidade de Deus. Que filosofias são essas? Como que alguém pode se achar mais sábio que Deus, escrever um negócio e achar que aquilo é relevante para a vida de alguém? Aquele povo acreditou em filosofias, acreditou em circunstâncias, eles acreditaram no exterior, naquilo que ia por fora das pessoas. Aquele povo de Deus se tornou um povo idólatra. Ele se tornou um povo que seguia cerimoniais com sacerdotisas prostitutas. O povo idólatra que vivia ao redor do povo de Deus era tremendo. Eles tinham uma coisa na religião deles: eles tinham sacerdotisas que ficavam nos templos pagãos e que serviam de prostitutas. Então, quando o camarada dizia para a esposa: eu vou lá no culto na igreja, você sabe o que ele estava a fazer? Ele estava tendo um encontro com uma prostituta sacerdotisa, e aquilo era um culto ao Deus deles, um culto de fertilidade. E aquilo era aceito socialmente. Eles sacrificavam crianças. E eles começaram a fazer isso dentro do templo de Deus, do templo de Israel. O povo de Israel abandonou a Deus completamente, se voltou contra Deus e começou a cuspir na cara de Deus. Mas Deus enviou os profetas. E quem é o profeta? O profeta é um coitado. É um coitado como esse Ageu, que tem que dizer a palavra de Deus. O profeta vai para falar aquilo que Deus diz. E não é muito gostoso ouvir o que Deus diz muitas vezes, não é verdade? Eu tenho dito aqui que a maioria das pessoas hoje em dia chega nas igrejas porque diz assim: eu gosto daquela igreja, gosto da palavra daquele pastor. Aliás, eu estou acostumado a ver gente que frequenta a igreja enquanto um certo pastor é pastor daquela igreja, enquanto um certo pregador, ele prega naquela igreja. Depois que ele vai embora, parou de frequentar. Por quê? O meu interesse é ver o show. Nós somos a geração show, né? Nós não somos a geração fazer. Eu não estou indo na igreja para servir as outras pessoas. Eu quero que Deus me escolha como Ele escolheu Israel, mas não para servir os outros, não para fazer, não para pregar o evangelho, não para servir ao meu próximo. Eu quero ser servido. Então, qual igreja me serve mais? Eu gosto daquela música, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e eu vou pegando e vou fazendo uma religião self-service. Eu pego o que eu gosto nas religiões, ou na religião que mais me agradou, e eu vou lá, eu assisto o show. Enquanto tem o show, eu estou lá. Quando o show acabou, eu já não estou lá mais, né? Deus mandava o profeta, e o profeta falava para o povo, o profeta corrigia o povo, mas o povo tinha uma coisa chamada liberdade de escolha, e a liberdade de escolha fazia com que o povo ou aceitasse ou rejeitasse. E alguma vez eu já pensei assim: por que será que Deus deu liberdade de escolha? Bom, simplesmente porque Ele não queria um monte de robôs aqui. Você imagina alguém que não tem liberdade de escolha? Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Sabe quando você pega o seu filho, que é molequinho assim, está lá com seus 10 anos, um juvenil lá, um pré-adolescente, que hoje o pré-adolescente já tem 10, 12 anos, né? E aí chega a avó dele, e ele não quer dar um beijo na avó de jeito nenhum. Você diz assim: vai dar um beijo. Não quero, vai dar, não quero. E a avó: deixa ele, porque a avó já está, coitada, incomodada com aquela situação. Dá um beijo na avó, mas é sua avó. Não, agora ele vai beijar. Ou você beija, ou você vai ficar sem isso e sem aquilo. E tá bom, e vai lá e beija. A avó amou aquele beijo, é ou não é? O que você acha? Você gostaria de ganhar um beijo assim, né? Agora você imagina um servo de Deus servindo a Deus assim, obrigado a servir a Deus, sem liberdade de escolha. Aliás, ele nem manda em si mesmo. A coisa mais importante que você e eu temos nessa vida é a nossa liberdade de escolha. Ela é tão importante que Deus morreu por ela na cruz, para que você e eu pudéssemos ser livres. E o povo que estava ali crucificando a Jesus foi livre, tanto que uns ficaram aos pés da cruz chorando, e a grande maioria ficaram rindo da cara dele, cuspindo nele, e rindo dele, e ainda disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E a história continua até hoje.
Tem um pouquinho de gente ainda aos pés da cruz do Senhor Jesus, e tem um monte de gente rindo da cara de Deus e rindo da Bíblia. Tem um monte de gente rindo sem conhecer, porque não vai atrás, não faz o desafio com Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor é real. Aliás, essa mesma coisa aconteceu na Arca de Noé. E lá dentro da Arca de Noé tinha uma coisa interessante, porque ali tinha dois tipos de seres. Ali tinha homens e animais. E eu vou dizer para você, tinha mais animal do que gente, porque os animais não tinham liberdade de escolha. Deus queria preservar a raça humana, mas os homens sim. Deus deu liberdade de escolha para o ser humano, por isso um pinguinho entrou, e os animais que não tinham liberdade de escolha nenhuma entraram na arca e encheram aquela arca. Era para estar cheio de gente dentro daquela arca, e a arca poderia ter o dobro, o triplo, sei lá quantas vezes, o quíntuplo do tamanho. Deus faria 10 arcas, 20 mil arcas, para salvar todo mundo que quisesse. Noé pregou 120 anos, mas por causa da sua liberdade de escolha, Deus continua falando, e Deus está falando. Deus fala através dos profetas. Os profetas escreveram a sua palavra aqui na Bíblia. Para eu conhecer, eu tenho que estudar. Custa um pouco, não custa? O profeta, ele não agrada muito, porque ele fala a verdade, e a verdade dói. Essa é uma frase que nós usamos. Já usou essa frase alguma vez? A verdade dói. O profeta, ele tinha que falar a verdade para reis, para sacerdotes e para líderes. Por isso muitos profetas foram cerrados no meio, colocados no tronco, presos. Eles foram mortos, eles foram torturados. Jeremias chegou a dizer para Deus assim: Senhor, mas que serviço duro é esse que o Senhor me dá? Porque eu vou lá e falo, eu apanho. Eu vou lá e falo, eu sou preso. Eu o tempo todo sofrendo, Deus. Eu não quero mais ser profeta. Que serviço difícil. Porque a coisa mais difícil é você falar a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir a mentira, desde que ela deixe o coração mais tranquilo, não é verdade? Eu vou naquela igreja, por quê? Porque quando eu saio de lá, eu saio me sentindo leve. A palavra daquele pastor, é lógico, tem um monte de gente ocupando o púlpito, dando autoajuda para você. Você compra um livro de autoajuda e ouve um sermão, a coisa é a mesma, só muda os personagens. São personagens bíblicos com autoajuda, e o final do sermão é sempre assim: você é um vencedor. O Senhor Jesus resolve os seus problemas. O Senhor Jesus acaricia a sua cabeça. Não interessa quem você seja, não interessa os vícios que você tenha, não interessa se você está indo morro abaixo, você está indo para o inferno. Vai, filho, vai bem, você está em paz, continua a sua vida, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele tinha que chegar, o profeta, para os reis, para os sacerdotes, para os líderes. E sabe, você que é líder, você que é pastor, você que é prefeito, governador, você é responsável por aquilo que você faz. Você que é líder de uma comunidade, você é responsável. Deus vai cobrar de você as pessoas que estão nas suas mãos. E se você está pensando: graças a Deus, não sou prefeito, não sou governador, não sou nada, também não sou pastor, não sou nada disso. Não se engane, porque todos nós somos líderes. Você com certeza tem um grupinho de pessoas que simpatizam com você, ou quem sabe uma pessoa, um amigo, que quando você diz: eu quero fazer tal coisa, ele diz: tá bom, eu vou com você, para você não ir sozinho. Ama você, você lidera, e você é responsável pelas pessoas a quem você lidera. O profeta era aquele camarada que era chamado para ir lá e botar o dedo na cara do rei e dizer assim: Vossa Majestade, o senhor está errado. Ou o senhor volta para o caminho de Deus e traz o povo para o caminho de Deus, ou o senhor vai arrastar todo mundo. Você que é pai de família, você que é marido, você é responsável para a sua casa. Vai ser pastor da sua casa, pastor do seu lar. Por misericórdia, é você o responsável espiritual. Não é a sua esposa que é responsável espiritual pelas crianças, não. É você. O Senhor Deus vai cobrar de você. Você é o líder da sua casa, o líder espiritual. Você é o sacerdote do seu lar. Mas naquela época existiam falsos profetas. E o que os falsos profetas faziam? A Bíblia conta para nós o que os falsos profetas faziam. Porque todos, importantes ou humildes, todos procuram ganhar dinheiro desonestamente. Esse é só do passado, né? Ali diz: até os profetas e os sacerdotes, todos são desonestos. É o Senhor Deus falando de como era aquela época. É justamente naquela época. Jeremias escreveu naquela época, e ele estava dizendo que naquela época todos, até os profetas e sacerdotes, eram desonestos, procuravam ganhar dinheiro injustamente. É o que eles faziam. E eu quero dizer para você, eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem coisas sem importância, e dizem: vai tudo bem, quando na verdade vai tudo
Fala para mim, a Bíblia descreve a sua situação, o cenário do mundo hoje ou não? Ou você acha que isso aqui é desatualizado? Foi escrito 600 anos antes de Cristo isso aqui. E Deus está dizendo para você e para mim, Ele está dizendo assim, o mundo está corrompido, porque até os profetas e sacerdotes, sabe como é que eles tratam a ferida do meu povo? Eles olham um câncer de pele assim, todo cheio de pus, estourando para o lado de fora. Ele diz assim, isso aqui não é nada, vamos colocar um band-aidzinho ali e resolve tudo. Como band-aid? Tem gente querendo usar a palavra de Deus como band-aid, como analgésico, é o que eu tenho dito. A gente quer ouvir Deus só para amenizar os nossos problemas, mas a palavra de Deus mesmo diz dela, porque a palavra do Senhor é uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até o fundo da alma, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus é um bisturi, e Deus quer usar o bisturi da palavra dele para cravar no seu peito, abrir o seu peito e abrir o seu coração, e Ele vai enfiar a mão no seu peito e vai arrancar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne. Isso é uma incisão, isso dói, é doloroso. Por isso, quando Deus chega e apresenta a verdade para você, a verdade dói. Muitas vezes a verdade dói, porque você diz assim, não, a minha religião, eu nasci nela. Eu questiono a minha religião todos os dias da minha vida, cada vez que eu abro a Bíblia, e eu coloco em prova a minha religião todos os dias. E eu convido você a fazer a mesma coisa, colocar a prova. E sabe como é que eu coloco a prova? À luz da palavra, porque a palavra é a guia, não a minha religião, não o meu pastor, não o meu padre, não o meu líder religioso, mas a palavra de Deus é a guia. Porque a palavra de Deus está me dizendo que todos se corromperam. E é o que eu tenho dito para você, não acredite nunca no que padres falam na televisão, não acredite nunca no que pastores falam na televisão, não acredite nunca, eu sou pastor e falo na televisão, não acredite no que eu falo, acredite, desde que você ouça, e vai conferir na Bíblia, se tiver certo ali, aí você acredita, se não, não. Mas por favor, nunca confunda a mensagem com o mensageiro. Não confunda. Porque muitas vezes você olha e aparece um mensageiro lá, um pregador, né? Porque às vezes tem uns pregadores que são aqueles pregadores chatos. Eles só sabem falar daquele mesmo assunto. Ou às vezes é um camarada que nem vive o que ele está falando. Mas se ele pregou e você foi na Bíblia e diz, o chato lá falou uma coisa certa, está aqui certo. E muitas vezes você não aproveita a mensagem que foi falada, porque você fica olhando para o mensageiro. Isso não é desculpa minha não, para dizer assim, não presta atenção em mim, porque eu tenho defeitos mesmo, eu falo aqui, presta atenção na minha palavra. Não. Mas isso é para eu prestar atenção, para quando eu ouço uma pregação, eu não vou olhar no ser humano que está ali. Eu não quero saber do mensageiro, eu quero saber da mensagem. Por isso, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada com intrepidez. A palavra do Senhor é chamada da palavra da verdade, e a verdade, quando bate no coração da gente, ela dói, ela machuca, e o Senhor Deus está trazendo um monte de verdades para você, à medida em que você se expõe à palavra de Deus, ao poder da palavra de Deus. Por isso, aquele povo, dentro do seu coração, o povo de Deus, o povo de Israel, destruiu o templo. Eles destruíram o templo. E sabe que, quando a gente destrói alguma coisa dentro do coração, é a mesma coisa que destruir de fato, é ou não é? Destruir dentro do coração é a mesma coisa. Destruir um relacionamento dentro do seu coração, você destruiu de fato. Se você acabou com um relacionamento, você acabou com ele de fato. Se você não ama, você fechou o coração para amar. E eu vou dizer para você, se você perdeu o amor, é porque o amor nunca existiu. Porque o amor jamais acaba, é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 12. Se o amor acabou, é porque não era amor, era alguma coisa. O templo foi destruído dentro do coração do povo, agora só faltava destruir de fato.
E Deus vivia dizendo pelo profeta para o povo, dizia assim: por misericórdia, voltem para mim, vocês estão indo longe demais, vocês estão indo longe do meu alcance, porque eu dou para vocês liberdade de escolha, e se vocês forem longe demais, eu não vou conseguir alcançar vocês, voltem, mas o povo ia para mais longe de Deus, e aí o povo ia para os profetas que diziam coisas boas. Deus dizia assim, através do profeta: olha, sabe o que vai acontecer? Vocês vão longe, vão longe da minha proteção, eu estou dizendo vocês, voltem, corrijam o caminho de vocês, olhem para a minha palavra, olhem para o que está escrito. Eu ensinei vocês a terem lares bons, ensinei vocês a comerem coisas boas, eu ensinei vocês a administrarem o país, o lar de vocês, mas vocês não estão olhando para mim, vocês estão indo longe, vocês estão sacrificando a ídolos, vocês estão sacrificando os filhos de vocês, fazendo atrocidades. Daqui a pouco vocês vão estar longe do meu alcance, porque eu tenho que respeitar a sua liberdade de escolha, e muitos de nós estamos nos colocando longe do alcance de Deus, e a gente espera que Deus haja na minha vida, seja eu do jeito que for. Eu vou vivendo minha vida, Deus é bom, Ele vai me perdoando. E eles saíram longe do alcance de Deus, e Babilônia veio, o rei Nabucodonosor veio e invadiu o povo de Israel, e Nabucodonosor destruiu o templo de fato, levou o povo de Israel cativo. Agora eles não tinham mais nação, não tinham mais nada, eles foram levados para o cativeiro, e deixou lá em Israel só um restinho de gente, um povinho. Esse povinho eram os samaritanos. Como que eram os samaritanos? Eles foram conhecidos como samaritanos depois, mas é assim: os samaritanos são os camponeses judeus que ficaram lá na terra. Nabucodonosor levou um monte de gente lá para a Babilônia, cativo, mas ele deixou um restinho de gente, camponeses lá. Esses camponeses eram idólatras. Esses camponeses idólatras que ficaram lá se casaram com os cananeus idólatras, ou seja, judeu idólatra, ex-judeu idólatra, cananeu idólatra, se casaram e formaram um povinho chamado povo samaritano. Era um povo idólatra, mais idólatra ainda. Deus odeia a idolatria, você sabia disso? Eu fico olhando na Bíblia e vendo, por que será que Deus odeia a idolatria? Por que será? Na verdade é porque a idolatria tem a ver com aquilo que está no centro da sua adoração. O que está no centro da sua adoração? Você adora o que? A você mesmo? A sua família? O seu filho? Seu time de futebol? Será que idolatria é só isso? Eu li outro dia uma definição de idolatria que me apaixonou. Eu pensei comigo, essa definição é boa. Ali diz assim, que idolatria é a exaltação dos atributos humanos. Ou seja, um ser humano faz um ídolo, ele coloca ali atributos que ele gostaria de exaltar, seja um touro, seja um bezerro, seja um gafanhoto, seja um porco, seja uma imagem de um ser humano, e ele exalta naquilo alguns atributos. Por isso que tem o Deus do mar, tem o Deus disso, o Deus da fertilidade, o Deus, sabe como é que é? Atributos humanos. E eu exalto os atributos humanos em mim mesmo, quando ou eu me coloco lá para cima, quando eu faço um ídolo. Mas tem gente que não faz ídolo, mas eu posso exaltar os atributos humanos meus quando eu rebaixo o outro também. Esse é um jeito de me exaltar. Sabe como é que é? Alguém te tratou mal, é o seu patrão, você chama um monte de funcionários, amigos seus, e conta, ele fez isso. O que você quer ouvir? Você quer ouvir todo mundo dizendo, aquele é um idiota, é um salafrário, aquele é um explorador, coitadinho de você. Põe o outro lá para baixo e põe você lá para cima. Exaltação dos meus atributos. É idolatria também. Quando eu gasto o meu tempo rebaixando outras pessoas, quando eu falo mal de alguém, eu diminuo a influência dela com as outras pessoas. Quando eu faço aqueles comentários maldosos, aquele povo ficou lá em Babilônia, o povo cativo, o povo judeu de Israel. Aquele povo não tinha como pregar o evangelho, mas agora eles iam voltar, porque o profeta Jeremias mesmo profetizou, inspirado por Deus. Ele disse: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei de Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Deus disse que eles iam ficar quanto tempo lá no cativeiro em Babilônia? Quantos anos?
70 anos. E o povo de Deus que ficou no cativeiro, quando completou 70 anos, o que aconteceu? Eles voltaram. O rei permitiu que eles voltassem. Voltaram da onde? De Babilônia. Vamos falar comigo? Voltaram de Babilônia para Judá. Vamos falar? Para Judá. Para reconstruir tudo. É simples falar que voltaram para reconstruir, né? Voltaram para reconstruir. Reconstruir o quê? O nada. Para você ter uma ideia, Babilônia era os Estados Unidos da América da época. Era. Toda a cultura, a capital cultural do mundo, a melhor música estava lá, o melhor das artes estava lá, do teatro, estava tudo lá, da dança. O melhor da cultura, do conhecimento, a biblioteca de Babilônia, a melhor da arquitetura, os jardins suspensos da Babilônia. Babilônia tinha todo o conforto do mundo. O camarada vivia no bem bom, o povo estava cativo, mas teve gente que nasceu em Babilônia. Eu tenho, por exemplo, 48 de idade. Se eu tivesse nascido em Babilônia, não tinha nem completado os 70 anos ainda, ia faltar um tempo ainda para completar 70 anos, 22 anos, para depois eu voltar, e com 70 anos eu ia voltar para reconstruir o nada. Você sair da capital do mundo, onde você tem sua casa, onde você tem todo o conforto do mundo, para voltar para reconstruir nada. Por isso nem todo mundo voltou. Alguns voltaram para reconstruir não só o reino de Israel, Judá, mas também para reconstruir o templo, principalmente, porque Deus era o centro de tudo. Mas quando eles voltaram, encontraram oposição. Sabe quem que ofereceu essa oposição? Os samaritanos que tinham ficado lá. Porque quando o povo que voltou quis reconstruir o templo, o centro da adoração a Deus, os samaritanos chegaram e disseram: a gente também quer reconstruir o templo junto com vocês. E Deus disse: não deixa, porque eles são idólatras. Depois eles vão dizer: nós ajudamos a construir, nós podemos adorar quem nós quisermos aí, não deixa ajudar. E os judeus tiveram que dizer: não pode. E os samaritanos se viraram contra. E por causa disso foi uma rixa que dura até hoje ainda. Samaritanos e judeus. Agora era uma oposição tão forte que eles não conseguiam. Passou um ano, não conseguiam. 2 anos, não conseguiam. 3 anos, 4. Aquilo, o trabalho demorava, andava devagar. E sabe que eles começaram a pensar: bem, nós viemos fazer um trabalho para Deus. Foi Deus que mandou, Deus profetizou, mas a coisa não está acontecendo. É sinal de Deus que não é para a gente reconstruir. Eu queria convidar você a ler esse texto. Ageu 2. Agora do verso 2. Foi exatamente nessa época que Deus mandou o profeta Ageu dar essa mensagem. Quando o povo estava ali nessa situação. E o que aconteceu? Do verso 2 em diante. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, o templo. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas bonitas, apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Verso 8: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm sobre vós o quê? O orvalho, e a terra os seus frutos. Vamos parar por aqui. Primeira palavra de Deus. Esse povo diz que ainda não é o tempo. Não é isso que você ouve as pessoas falarem hoje? Não está ainda na hora de Jesus voltar. Jesus não volta ainda tão rápido. Não é agora que ele vai voltar. Ainda não é o tempo. Eles diziam com relação ao templo: não é a hora, não é o tempo de reconstruir o templo de Deus. Não chegou ainda a hora. Tudo que é para Deus a gente deixa para depois.
A primeira palavra do Senhor Deus através de Ageu é: considerai o vosso passado. Você já considerou o seu passado? Olha para a sua vida hoje. Está bom do jeito que está? Você está contente com a família que você tem? Está contente com sua situação? Está contente com aquilo que você tem desempenhado com as pessoas e com Deus? Está contente com aquilo que você tem construído? Você morreria hoje dizendo assim: fiz tudo, eu estou em paz, hoje eu estou contente, é um dia feliz da minha vida. É isso que você diria? Deus está chamando você e a mim para dizer: considerai o vosso passado, faz uma análise da sua vida, vê o que você tem plantado, o que você tem feito e deixado de fazer, veja se tem valido a pena. Considera, pensa, faz cálculo, considera tudo o que você tem realizado dentro da sua vida, dentro das suas decisões, nos seus relacionamentos. Olha, faz um apanhado de tudo. A segunda coisa que Deus disse ali é: subir ao monte. O que é subir ao monte? Deus disse para o povo de Israel: subi ao monte, trazei de lá a madeira, o material para você reconstruir o meu templo. O que é subir ao monte? O monte tem um significado especial. O monte na Bíblia é ir na direção de Deus, é ir olhando para Deus. Lá em Joel, no capítulo 2, esse é um livro da Bíblia. Em Apocalipse, no capítulo 14, lê esses 2 capítulos da Bíblia quando você chegar na sua casa. Você que está em casa, anota aqui. Eu vejo pessoas aqui e ali com canetas na mão. Anota alguns textos que eu falo. Vai conferir na sua casa, é bom você fazer isso. Quero ver se ele está falando a verdade mesmo. Deixa eu conferir aqui, será que não mudou nada? Ficar passando aqueles slides, eu não li na Bíblia mesmo, será que aquilo está certo? Tenha dúvida, vai lá conferir na sua casa mesmo, para ver se eu falo, se o que eu estou falando é o que diz a palavra de Deus. Joel 2 e Apocalipse 14 mostram o povo de Deus, os que foram salvos no fim do mundo, porque são textos apocalípticos, em cima do Monte Sião. O Monte Sião significa o lugar de adoração a Deus. O Monte Sião é o templo de Deus, é a casa de Deus. O Monte Sião é onde o povo adorava a Deus. Deus diz: subi ao monte. Eu subo o monte todos os dias na madrugada. Eu subo o monte quando eu vou para o meu lugar de oração. Lá em casa é sobrado, eu subo uma escada, mas você não precisa ter um sobrado. É o lugar de oração, do lado da sua cama, é ali na sala, do lado do sofá. Eu subo um monte quando eu vou lá. Muitas vezes eu chego ali e eu canto um hino sozinho, e eu tenho descoberto que é muito mais maravilhoso cantar um hino sozinho do que cantar para pessoas, porque ali somos Deus e eu, o Rei do universo e eu, ninguém mais, só nós dois. E eu louvo a Deus face a face, falando para Ele, e eu canto louvores ao nome dEle. E muitas vezes eu fico arrepiado. E eu fico arrepiado ao pensar, porque o Senhor Deus reúne todos os dias, Ele congrega a sua igreja, a igreja invisível. A igreja invisível são os fiéis de Deus, que encontram com Deus todos os dias, sobem o monte, eles tomam tempo para Deus, logo nas primeiras horas do dia, da madrugada, tomam tempo com Deus e vão para orar a Deus. Essa é a igreja invisível. E a minha luz da minha casa está acesa ali, e eu sei que luz de outro ali está acesa, na mesma cidade, ali, mas também tem gente em Curitiba, em Salvador, tem gente em Manaus, tem gente no Canadá, tem gente na Índia. Seres humanos cultuando a Deus, sobem o monte, e Deus de lá de cima fica olhando todos os filhos dele. Ele reúne a sua igreja invisível em cima do monte da adoração a Deus. É isso que Deus faz. Eu quero que você leia comigo de novo Ageu 1, 9 e 10. Aqui diz: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. O Senhor Deus está esperando alguma coisa de você e de mim. O Senhor Deus quer operar uma obra maravilhosa dentro do coração seu e do meu.
Mas Ele tem um apelo para você e para mim. Ele diz: filho, eu preciso que você chegue perto de mim. Eu sou um Deus real, vivo. Eu quero tocar a sua vida. Eu quero colocar a mão aí. Você está cansado de ser derrotado por você mesmo. Já fez 1 milhão de promessas de que você vai melhorar nisso e naquilo, que você vai emagrecer, que você vai ter mais saúde, que você vai conseguir controlar seu diabetes. Você já fez 1 milhão de promessas que você vai conseguir ser fiel à sua esposa, que você não vai beber mais, que você não vai fumar mais. Já fez 1 milhão de promessas dizendo que você vai andar agora em boas companhias, ou que você vai ser mais responsável na sua vida. Mas cada vez, cada dia, quando você dorme à noite, você dorme derrotado e diz: meu Deus, eu acordei para ser vencedor, mas de novo eu sou um derrotado. Deus está dizendo: tem um caminho para você, um caminho somente: subir o monte e olhar para o seu passado, colocar o seu pecado na mão de Jesus, deixar com que Ele apague esse pecado. Isso tem que ser feito todo dia. É questão de vida ou de morte. Isso se chama comunhão, quando você fala com Deus e deixa Deus falar pela sua palavra. É para isso que nós estamos aqui. Não simplesmente para você ficar ouvindo um monte de conceitos, um monte de textos bíblicos, mas para você aprender como ir à fonte, como beber na fonte, como matar a sua sede na fonte que é o Senhor Jesus, e como voltar e dizer para as pessoas: eu estou vivificado porque eu fui à fonte, e eu quero ensinar para você o caminho. Vamos comigo, vamos comigo. Eu tinha uma mulher numa igreja minha, ela teve um câncer, e aí um monte de gente foi visitá-la, ninguém conseguia animá-la, porque ela teve o câncer e ela achava que ia morrer. Eu fui visitá-la, li a Bíblia com ela, usei de toda a minha psicologia, não adiantou nada. Enquanto eu ainda estava no quarto dela do hospital, chegou uma outra mulher para visitá-la, e essa mulher disse algumas palavras mágicas para ela. As palavras foram assim: você tem que ser otimista, confie em Deus. Olha para mim, eu tive exatamente o câncer que você teve, e olha eu aqui, já fazem 10 anos, olha como é que eu estou. E quando aquela mulher saiu, a que estava doente era outra pessoa, porque ela disse: eu tive, eu sei. Deus está olhando para você hoje e está dizendo: eu sei o que é sofrer, porque eu andei aí nesse mundo com você. Eu sei o que é se sentir desamparado. Eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é ser tentado, porque eu fui tentado o tempo todo. Eu sei. Mas existe um caminho. O caminho é a cruz de Cristo. Ali existe uma fonte jorrando, uma fonte a jorrar. Ou você vai por esse caminho, ou você continua morrendo de sede. Você quer insistir ainda dizendo para Deus: Deus, não, eu não vou conseguir. Não, Deus, eu não consigo acreditar nisso. Como eu tenho dito, se exponha ao poder maravilhoso do Senhor Jesus e deixe com que Ele haja na sua vida. No próximo programa a gente vai continuar Ageu. Eu quero mostrar para você o que o Senhor Deus tem de tão especial nesse verso, que fala da sua vida e da minha, e que mostra para mim que Jesus está prestes a voltar agora nos nossos dias. Mas antes da gente prosseguir em Ageu, nesse caminho, eu tenho que parar aqui. Parar para fazer um convite para você. Não é um convite comum. Assim como o Senhor Deus mandou os seus profetas, e mandou o profeta Ageu para estender o convite às pessoas, para alertar as pessoas, para puxar a orelha, para colocar o dedo em riste e dizer: você está no caminho errado, você anda escolhendo o seu próprio caminho e me deixou de lado, você nem sequer me conhece, como você pode dizer que não crê em mim?
Deixe com que eu atue na sua vida. Se exponha à luz do meu amor e do conhecimento da minha palavra, e você vai ver que o sábio, mais sábio desse mundo, não chega aos pés de um profeta quase iletrado que escreveu esse livro, inspirado por mim, porque é muita sabedoria, centenas e milhares de vezes maior do que a sabedoria do homem. Mas você tem que deixar eu atuar na sua vida. E ele está fazendo uma perguntinha para você assim: você deixa? Você permite? Permite que eu atue na sua vida? Que eu mostre para você o caminho? Se você permite, exteriorize isso. Essa noite, antes da gente terminar, Deus oferece para você a chance. Você que nunca aceitou Jesus publicamente, você que um dia aceitou a Jesus, mas o abandonou, deixou de lado, rompeu com Ele. Você que já desejou estar nas mãos de Deus, mas nunca disse para Ele. E sabe, ninguém se casa se não tiver um pedido de casamento oficial. Quer casar comigo? Deus não pode agir na vida de ninguém se não houver uma entrega oficial. Você quer ser meu e eu vou agir em você. Faça a prova de Deus. Você que nunca entregou o coração a Jesus, ou você que um dia entregou o coração a Jesus e se afastou dele, foi para longe dele. Esse é o momento de você ver. Para de seguir o seu caminho. Jesus está chamando você aí agora, nesse momento, e eu estou chamando você para vir aqui na frente, porque eu quero orar com você. Amém, porque você veio. Quem mais? Eu quero saber quem é você. Eu quero olhar o seu rosto, porque quando Deus chama, não dá para a gente deixar para depois, não dá para adiar, não dá para dizer: ó Deus, eu quero que o Senhor atue na minha vida, mas sabe, não assim, não tendo que ir lá na frente. Não tem diferença eu ficar aqui ou não. Tem diferença sim. Enquanto você está vindo, eu estou esperando, estou aqui orando por você, aguardando você chegar aqui. Eu quero colocar sua vida na mão de Deus, oficialmente, verdadeiramente. Você tem uma filha linda, de 15 anos. Ela tem 15 anos, é linda. Você tratou com uma coisinha mais linda, cuidou dela com todo carinho. Ela acabou de chegar para você e dizer assim: mãe, estou apaixonada, pai, estou apaixonada. 15 anos, filha. Eu só estou contando para dar tempo de você chegar aqui, porque enquanto eu estou nesse blá blá blá, o Espírito de Deus está falando com você. Quem é a pessoa, filha? É um bom rapaz? É um bom homem, mãe, tem 45 de idade. Ele já foi casado 15 vezes, mas ele diz para mim que o amor dele por mim é diferente de todas as outras 15 mulheres. Já pensou, mãe? Uma pessoa que já teve 15, eu vou ser a única, a melhor de todas para ele. Você acredita, não acredita? Por que você faz isso com Deus então? Você diz: Deus, o Senhor vai ser o melhor de todos os meus 1 milhão de deuses que eu tenho na minha vida. No meio do meu dinheiro, da minha vaidade, do meu orgulho, no meio da minha inveja, no meio dos meus vícios, eu vou eleger o Senhor o melhor Deus de todos esses. E você quer que Deus aceite um relacionamento assim, não é verdade? Se entrega para Ele de verdade. E se Deus está falando com você aí, se entrega para Ele de verdade, compromisso. Eu vou dizer para você, se você tiver com vergonha porque tem gente na sala, maravilha, tomara que tenha um monte de gente na sala, porque a entrega tem que ser pública. Se você está olhando assim para o lado, não tem nem coragem de olhar, só porque você não quer se levantar, aí que é a hora de você se levantar, é agora, porque o poder de Deus, ele atravessa fronteiras, e ele chega aí aonde você está, e ele está aguardando você. Eu vou fazer o último chamado, eu vou te dar 30 segundos para você sair daí e chegar aqui. Só 30 segundos. Esse é o momento, essa é a hora. E sabe o que você vai estar dizendo com isso aqui? Somente assim: Deus, eu permito, age na minha vida e faz o que eu não consigo fazer. Se o Senhor existe, age na minha vida.
e já é o suficiente para ele começar. Feche os olhos. Deus amado, o Senhor sabe que ainda existem muitos que não saíram para vir aqui. O Senhor sabe que ainda existem muitos que estão aí sentados, existem muitos lares onde as pessoas estão aí com vergonha no sofá de casa. O Senhor conhece esses corações, entra ali dentro, Senhor. Toca-os e toma-os pelo teu poder. Aceita essa entrega, Senhor. Esses que se chegaram aqui à frente foram corajosos, se expuseram publicamente, Senhor. Aceita essa entrega. Ó Senhor, toma-os nas suas mãos e ajude-os a lembrarem que esse é só o primeiro passo na direção de Jesus. Obrigado por ser o Deus maravilhoso que o Senhor é e real. Em nome de Jesus. Amém.